Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Glórias a Deus. Eu saúdo a igreja mais uma vez, na paz do Senhor Jesus. Já vou convidando os irmãos a abrir as suas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 1, e os versos o 26 e o 27. Hoje é o culto da família, um culto abençoado, em nome de Jesus. E eu vim trazer aqui, irmãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu fiz aqui o esboço, se o Senhor deixar a gente utilizar, nós vamos utilizar, senão será feita a vontade do Espírito Santo de Deus, né? Então, hoje, o culto, irmãos, é para quem está aqui, não é para quem não veio. Então, é para quem está aqui. Deus tem um propósito na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém? Amém. Então, vamos ler. A palavra de Deus diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Amém? A igreja pode ser assentada no glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, aqui a gente observa que Deus é um Deus de ordem e propósito. E Deus, quando cria o mundo, irmãos, a criação de Deus tem uma sequência lógica e intencional. A criação de Deus foi perfeita, porque no primeiro dia Deus disse: haja luz. Deus criou a luz. E por que Deus criou a luz? Para separar das trevas. Primeira lição que Deus já fala conosco no início da noite: luz e trevas não conseguem caminhar juntos. Vocês precisam entender e fazer uma escolha: ou vem servir a Deus, ou vai servir o mundo. Porque não tem como caminhar juntos. No segundo dia, Deus separa as águas, criando um firmamento que chamou de céus. Então Deus criou o firmamento. O que são os firmamentos? É os céus. É isso que nós enxergamos, as estrelas, os astros. E se nós temos um céu, e Paulo falou que ele teve a revelação do nosso Senhor no terceiro céu, isso mostra que nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro céu. O primeiro é esse que nós conseguimos ver. O terceiro céu, onde foi Paulo se encontrou com o Senhor. De lá ele recebeu as revelações que ele citou nas suas cartas. E o segundo céu? O segundo céu, irmão, onde é travada a luta das potestades, ou seja, a luta do bem e do mal. Aqui nós observamos que Daniel, ele orou 21 dias, mas no primeiro dia a oração dele subiu. Mas ela levou 20 dias para descer. Porque quando ele chega ali, o anjo que Deus enviou trazendo a resposta para Daniel, ele ficou preso ali naquele segundo céu. E lá se travou uma batalha por 20 dias, até que o anjo Miguel veio em seu socorro para que a vitória chegasse até Daniel. Então, irmãos, não é diferente conosco. Quando nós oramos, aleluia, quando nós oramos e buscamos a Deus, aleluia, a nossa oração sobe, mas nós não podemos desistir, porque Daniel continuou orando. No primeiro dia a oração dele chegou lá, mas ele continuou orando, ele continuou buscando, até que ele recebesse a sua bênção, aleluia. No terceiro dia, irmãos, no terceiro dia, a terra seca e a vegetação, como carrado, árvores, frutas, foram criados. E nós chegamos ao quarto dia da criação. No quarto dia o Senhor criou o sol, a lua e as estrelas. E foram feitos, para que foram feitos o sol, a lua e as estrelas? Para governar o dia e a noite, para servirmos de sinal, para que nós, através desses astros, nós podemos decidir, podemos ver quando vai mudar a estação. Agora nós estamos vivendo a estação da primavera,
mas quando muda o tempo, quando o tempo fecha, através dos sinais nós sabemos que vai chover, ou sabemos que vai ter sol. E no quinto dia, irmão, Deus criou as aves do céu e os animais. E aí eu queria pedir para a irmã me ajudar, me acompanhar. Você consegue abrir para mim Mateus 6, 26. Aleluia, Mateus 6, 26. Mateus 6, 26 diz, aleluia: observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem e nem ajuda em celeiro, contudo vosso Pai celeste os a sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Então veja que no quinto dia, Deus criou as aves, mas Ele disse que nós, os seres humanos, eu e você, tem muito mais importância para Ele, que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, mas sim vivermos o dia de hoje, vivermos cada dia, um de cada vez. Irmãos, nós não temos que estar pensando no passado, que passou. Nós temos que buscar o pão de cada dia, todo dia, um dia de cada vez. Não vive os problemas de amanhã, viva o que você tem hoje para viver. E aí, irmãos, nós chegamos no sexto dia, e é aqui que eu quero iniciar a minha pregação. No sexto dia o Senhor disse, no sexto dia os animais terrestres, o Senhor criou os animais terrestres, os répteis, a fim do ser humano, e o ser humano, o homem e a mulher, foram criados à imagem e à semelhança de Deus. É aqui que eu vou começar a minha mensagem de hoje. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria: criados à imagem de Deus para governar com responsabilidade. Então Deus criou o homem e a mulher para que eu e você governasse com responsabilidade. Irmãos, governar com responsabilidade é fazermos a vontade de Deus, é fazer aquilo que Ele põe nos nossos corações. Imagem e semelhança de Deus. Sabe o que significa a imagem e a semelhança de Deus? É eu e você temos a capacidade de amar como Deus nos amou. Temos a capacidade de criar como Deus criou o mundo perfeito, porque tudo que Deus faz é bom, irmãos. Somos nós, os seres humanos, que estragamos a obra de Deus. Pensar da maneira em que nós possamos entender, diferenciar o bem do mal, porque foi isso que Jesus nos ensinou, fazer as escolhas, irmãos. Nós sempre vamos ter a escolha para fazer. Eu posso escolher o caminho da porta larga, eu posso escolher o caminho da porta estreita. A escolha é minha, a escolha é sua, irmãos. Porque o caminho da porta estreita vai me levar para onde? Para Deus, vai me levar para a salvação. O caminho, a porta larga, é o mundo, são as oportunidades que o mundo nos oferece, que muitas das vezes nós já recebemos e aceitamos, mas tudo isso, irmão, que o mundo nos oferece é provisório, não é definitivo. Nós sabemos que no caminho estreito vai ser difícil, sim, mas o Senhor não disse para nós que seria fácil. Ele falou para mim e para você que no mundo nós teríamos aflição, mas disse também para mim e para você: tem bom ânimo, filho, tem bom ânimo, porque se eu venci, Jesus venceu, nós também venceremos. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, nós somos representantes de Deus na terra, e isso nos dá a identidade e a dignidade de fazer a obra do Senhor. Não importa a nossa origem, não importa a nossa cor, não importa o nosso passado. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus cuida de todos do mesmo jeito. Deus quer você, Deus me quer. Não importa se você está lá na porta, não importa se você está no culto. O importante é o amor que Deus tem por mim e por você. É um amor inexplicável, irmãos. Nós não somos merecedores deste amor, mas Deus nos ama mesmo assim, com todos os nossos defeitos, com todos os nossos erros. Eu queria que a irmã me levasse lá em Efésios 4, 24. Aleluia. Efésios 4, 24.
Efésios 4:24 vem nos dizer: se vos revestirdes do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes de verdade. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: não minta, fale sempre a verdade, doa a quem doer, fale a verdade, e que aquilo que Deus manda você falar, não tenha medo, porque Ele garante aquilo que Ele mandar você dizer. A primeira vez que eu fui convidado para ministrar na casa do culto caseiro, eu cheguei com a pastora assim e falei para ela: pastora, o que é que eu vou pregar? Ela disse: vai lá, fala o que Deus te mandar, quem gostar, gostou, se não gostar, não volta. E assim eu fui, fui lá, preguei aquilo que Deus falou, e a mesma coisa eu estou fazendo hoje, fazendo o que o Senhor me mandou. Se não gostarem, irmão, para falar com Ele, eu não sou responsável, eu só estou aqui para falar aquilo que Ele nos mandou. Irmão, nós fomos chamados para governar com responsabilidade. Deus concedeu domínio sobre toda a terra para o homem. Aleluia, glórias a Deus. Ele concedeu domínio sobre todas as coisas da terra. Ele disse para nós no 26: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha a palavra, está no plural, façamos o homem. Então isso quer dizer que tinha mais alguém com Deus quando Ele criou o homem. Então a gente entende pela palavra que diz aqui no início que o Espírito de Deus andava sobre as águas. E quando nós vamos lá em João, no início do capítulo 11, ele fala que o Verbo era Deus, que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era a palavra. Nós entendemos que Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo estavam no início da criação. Então tudo que foi feito por Ele. Por isso que o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a nós, seres humanos, Ele nos deu, irmãos, o domínio de todas as coisas. Deus concedeu domínio sobre toda a terra para o homem, e não é licença, irmãos, para nós destruir as coisas da terra. Pois é isso que o homem faz. Tá? Deus nos deu isso para nós governarmos com justiça. Deus nos ensinou a praticar o seu amor e a sua sabedoria. Ele pegou lá os mandamentos, os 10 mandamentos, e deixou para nós 2 mandamentos que Jesus nos deixou: o amor pelo Pai, de todo o corpo, de toda a alma, de todo o entendimento, e o amor pelo próximo. Como se eu não tiver amor pelo meu próximo, irmãos, como é que eu vou amar a Deus? Se eu não consigo amar meu irmão que está aqui do meu lado, se eu não consigo amar meu irmão que está aqui sentado, como é que eu vou amar a Deus? Porque Deus, irmãos, é Espírito, e Ele exige de mim e de você que adoramos Ele em verdade e em Espírito. E a única maneira de eu mostrar esse amor que Deus é amando os meus irmãos é fazendo algo que possa ajudar os meus irmãos quando estiver passando por alguma dificuldade. Aleluia. Irmãos, a família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Adão e Eva, eles foram o primeiro casal humano criado por Deus. E Deus criou o mundo, colocou eles lá, naquele paraíso. Deus colocou eles para usufruir de tudo de bom que Deus faz. Porque tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito, é bom. Mesmo que eu e você não entendemos o momento que nós estamos passando, mesmo que eu e você não venhamos a entender o que Deus está fazendo, mas os planos de Deus são perfeitos e maiores do que os nossos pensamentos. Então Deus colocou aquele casal no paraíso. Mas Deus disse para eles: vocês podem comer tudo que tem aqui, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não pode. Só que a mulher foi envenenada pela serpente, pelo diabo, e comeu da fruta e deu para o seu marido. Irmãos, veja que Deus criou a família, e desde o início da criação, o inimigo quer destruir a família. Não deixe, irmãos,
que a sua família venha a ser destruída pelo inimigo. Eu recentemente participei de uma caminhada de Legendários. Lá no Jubileu, nós passamos 4 dias numa caminhada espiritual. E lá a gente aprendeu a conviver com uma família. Por quê? Porque lá tinha médico, tinha empresário, tinha juiz, tinha pastores, tinha pessoas católicas, tinha pessoas que nem crente eram, mas estavam todos lá. E é nesse momento que a gente aprende que Deus não faz acepção de pessoas. Todos estavam no mesmo lugar. E todos estavam passando pelas mesmas dificuldades. E a caminhada, cada vez que nós passávamos, a gente sentia mais pesado. E eu perguntei para mim, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu paguei para estar lá. E aí, a gente fazia o quê? Murmurava. E os líderes que estavam nos dirigindo, eles só falavam, ora, louva a Deus. E ninguém se queria saber de louvar. A gente só queria saber de murmurar. Como fez aquele povo que Deus tirou lá do Egito. Deus tirou aquele povo com o braço forte. Depois para o deserto, eles passaram 40 anos. Porque estavam o quê? Murmurando. Deus não aceita a murmuração. Então não murmure, ao invés de murmurar, ore, louve ao Senhor. E era isso que o irmão dizia, louve e ore ao Senhor. E quando a gente começou a louvar e orar ao Senhor, a caminhada passou a ficar mais leve. O fardo que estava na nossa costa, a mochila, ficava mais leve. O caminho ficou mais perto. E aí nós começamos a entender a glória de Deus nas nossas vidas. Então isso serve, que Deus está querendo dizer para nós, irmãos, que nós temos buscado, mas nós devemos buscar e ser sincero e não murmurar. Na oração eu não posso colocar Deus contra a parede. Eu tenho que pedir a misericórdia deles. Nós viemos para a igreja, irmãos, para servir ao Senhor. Nós viemos sempre para servir, entenda isso, e não para receber. Nós temos que trazer o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor. Nós temos que abrir o nosso coração e colocar tudo nas mãos do Senhor. Faça como Daniel. Ore, Daniel orou 21 dias. No primeiro dia a oração dele chegou no Senhor, chegou, mas a resposta travou na volta. Porque os inimigos vão estar sempre ali, querendo roubar as nossas bênçãos. Mas Daniel continuou orando até receber. Irmãos, entenda uma coisa: a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta, irmãos, não é eu contra você, nem vocês contra mim. Nós temos que nos unir em oração para que nós venhamos vencer as armadilhas do inimigo contra nossas vidas. Porque o Deus que nós servimos é muito maior do que todas essas coisas, irmãos. Aleluia. Por isso, irmãos, por isso Deus falou para o homem: deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando uma só carne. Então essa é a família de Deus, um homem e uma mulher, que são só carne. Irmãos, aquilo que eu, antes de me casar, aquela amizade que eu tinha, já não me serve mais. Aquela amizade que a minha esposa tinha, já não serve mais. A amizade agora tem que ser do casal. A obra tem que ser feita com o casal junto. Eles têm que fazer a obra de Deus. Então, irmão, não desista da sua família em momento nenhum. Família, não larga a família. Não murmure. Ore a Deus. Se o seu marido, se o seu esposo ainda não serve a Deus, continue buscando, continue orando, porque Deus vai conceder a vitória, irmãos. E com a desobediência de Adão, a queda de Adão e as suas consequências, o pecado entra no mundo, irmãos, e afeta diretamente quem? A família. A família foi afetada pelo pecado. Caim mata Abel. Por que Caim matou Abel? Por causa de quê? Da inveja. A inveja fez com que Caim matasse o seu irmão. Porque Caim fez uma oferta para Deus e Deus recebeu, ou melhor, Deus não recebeu a oferta de Caim e recebeu a de Abel. Então Deus conhece o teu coração, conhece o seu coração. Então Deus sabe
quando aquilo que você faz de coração e recebe. Abel, irmãos, fez a sua melhor oferta, deu das suas premissas para Deus, e Deus o recebeu. Mas Caim não deu de coração. Caim não fez a oferta dele de coração. Por isso que Deus, irmãos, não recebeu. E Abel, ou melhor, Caim ficou irado por isso ele matou o seu irmão. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que irar, você pode ficar irado, mas pecar não. Você sabe quando a sua ira vira pecado, irmãos? Quando você não vai se acertar com o seu irmão até o pôr do sol. Então, irar pode, pecar não. Então não deixe que a sua ira, não deixe que a sua mágoa, o seu irmão, o seu vizinho, o seu parente vá ficar com você ao pôr do sol. Antes de você dormir, vá se acertar o seu irmão, o seu vizinho. Porque quando nós deixamos a ira vir para o nosso coração, nós é que somos prejudicados, porque ela incomoda mais a gente de que aquela pessoa que te fez o mal. Então nós temos que aprender a perdoar, porque é isso que o Senhor Jesus tem nos ensinado, irmãos. Aleluia. E a partir daí, irmão, a partir do pecado, do assassinato de Caim, ele mata Abel. A partir daí, nós vemos a degradação, ou seja, a depravação da ordem moral dos relacionamentos humanos e familiares. A maldade do homem havia se multiplicado na terra. E o Senhor, Deus, se arrependeu. Olha só, a maldade foi tão grande que o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano. Aleluia. Não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje. O pecado está aí, no meio da família. É pai batendo em filho, filho batendo em pai, matando filho, matando pai. O pecado não está diferente nos dias de hoje. Aleluia. Mas o Senhor, irmãos, ele se agradou de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e ele andava com Deus. Aleluia. Noé e a sua família. Veja, toda vez que o Senhor pensa em terminar o mundo e ele recomeça onde? Na família. Então veja a importância da família para Deus. Veja o quanto o Senhor, se preocupa com a minha família, quanto o Senhor se preocupa com a sua família, irmãos. Então, não desista nunca, nunca, nunca da sua família. Continue buscando a Deus, porque o Senhor vai dar vitória sim, irmãos. Deus salva a família de Noé do dilúvio por causa da sua fidelidade. A salvação acontece em um contexto familiar, um modelo de redenção e proteção. E agora, irmãos, nós vamos chegar em Abraão, onde Deus chama Abraão, manda ele sair do meio da parentela dele. Aleluia. Aonde Deus fala para Abraão: vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o nome, ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão, Deus começa novamente aqui a história daquele povo, aquela nação que Deus criou, Israel, mas em momento nenhum ele esqueceu da família. E essa família aqui que ele está falando não é só a família do povo de Israel, é todas as famílias da terra. Somos todos nós. As nossas famílias é abençoada de Deus, irmãos. Profetiza na vida do teu filho, profetiza bênçãos na vida do teu filho. Irmãos, os nossos filhos, eles são bênçãos de Deus, e nós devemos prestar bastante atenção, porque os nossos filhos, eles falam conosco, porque eu posso contar um testemunho do que aconteceu na minha vida, na minha vida e na vida do meu filho e da minha esposa. A gente ainda não estava no caminho do Senhor, a gente estava começando o caminho do Senhor,
E o meu filho, ele se trancava muito no quarto, ficava no celular lá, escutando o celular, ficava lá trancado, e eu nada sabia. Se eu perguntava, tudo bem, está tudo bem. Só que num certo dia, o meu filho estava com um estilete na mão e tentou cortar o pulso dele. Porque ele estava me dizendo, o silêncio dele estava me pedindo ajuda, e eu não estava entendendo, e eu não estava ajudando. Mas para a honra e a glória do Senhor, meu filho hoje está bem, graças a Deus. Porque aqui nessa igreja, Deus estabeleceu a vida dele. Em nome de Jesus, eu sou grato por isso. Então, irmãos, preste muita atenção. Em cada momento dos seus filhos, um parente seu esteja trancado dentro do quarto, no telefone, algo não está certo. Algo não está certo. Temos que estar com os nossos filhos sempre ali, conversando. Fale por eles de Deus, irmãos. Crie o hábito de ler a Bíblia todo dia de manhã. Crie o hábito de chamar a família para ler junto, irmãos. Porque o inimigo, ele está aí. Porque ele sabe que a família é um projeto de Deus. E tudo que é de Deus, o inimigo quer destruir, o inimigo quer tirar. Mas ele não tem poder para isso, irmão. Mas eu e você precisamos fazer uma escolha. Nós temos que escolher servir a Deus. Não tem como, irmãos, eu servir Deus e o mundo. Aleluia. Porque se eu sirvo a dois senhores, eu vou desagradar o mundo. E se eu sirvo o mundo, eu vou ser inimigo de Deus. Aleluia. E Deus não nos quer como inimigo, irmãos. Ele quer nos abençoar. Nós só precisamos deixar Ele trabalhar dentro dos nossos corações. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, pelo nosso tempo eu vou ter que correr aqui, porque eu tinha muita coisa para falar de família, mas eu quero chegar na parte aqui no final. Eu quero chegar na nova aliança. Aleluia. Jesus e a família, o Novo Testamento. Observe que no início da criação, Jesus botou no jardim uma família. Criou Adão, fez a mulher e aí constituiu a família. No Novo Testamento, Jesus nasce em uma família humana. Jesus nasceu em uma família humana. Aonde? José e Maria eram os seus pais. A passagem é uma passagem muito conhecida da igreja. Os irmãos, que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela conceberia e daria à luz a um filho que seria o Filho de Deus, que deveria ser chamado Jesus, que seria o Salvador do mundo. Observe bem nessa passagem. José era noivo de Maria. Ele foi informado em sonho por um anjo que a gravidez de Maria era do Espírito Santo, que deveria aceitá-lo e dar o nome de Jesus ao menino. Mas entenda bem que, pela lei judaica, se uma mulher ficasse grávida e não fosse desposada, não fosse casada, ela seria apedrejada por ter cometido adultério. E José ia deixar Maria sem fazer zoada. Por quê? Para que não acontecesse isso com ela. Mas o inimigo já planejava destruir o Filho de Deus antes do nascimento dele. Mas o anjo veio, porque Maria foi uma mulher escolhida por Deus. E ela, como foi escolhida por Deus, Deus não deixaria ela sozinha. Por isso o anjo veio até José e disse que o filho que estava no ventre de Maria tinha sido gerado pelo Espírito Santo de Deus. Você, eu, irmão, somos o escolhido de Deus. Então Deus está conosco. Deus está à nossa frente, irmão. Não faça nada sem antes buscar a direção de Deus. Esta Bíblia, irmãos, ela tem a resposta para tudo aquilo que eu e você precisamos. Não devemos agir, irmãos, com emoção, mas esperar a resposta de Deus. Devemos continuar buscando até que o Senhor nos responda, porque o tempo é dele, o tempo não é meu. Eu peço algo para o Senhor, eu gostaria de receber imediatamente, mas eu tenho que esperar. Vocês têm que esperar, porque um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia.
Então, na vida há um momento para todas as coisas. Aleluia. Irmãos, a nova aliança, a igreja primitiva, as instruções de Apocalipse. Paulo e os outros apóstolos orientam sobre a vida familiar cristã. Aleluia. Eu vou agora, irmãos, pedir para a irmã me ajudar lá em Efésios 5. Aleluia, glórias a Deus. Efésios 5, glórias a Deus, capítulo 22 e 23, irmão. 5, 22 e 23, versículo 22 e 23, vem nos falar a respeito do lar cristão, marido e mulher. A palavra nos diz, irmãos, que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido, porque deve ser submissa ao seu marido como o Senhor, pelo Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça da igreja. E a palavra também nos diz: marido, toma de conta da tua mulher, trata ela com carinho, cuida dela, porque ela é uma escolhida de Deus. Aleluia. E ele diz também para nós a palavra, irmãos, que os filhos devem obedecer o pai. Os filhos devem obedecer os pais. E os pais não devem provocar os seus filhos. Aleluia. Então observa que Deus tem a direção para a família. Nós precisamos apenas seguir aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Então o marido tem que cuidar da esposa, a esposa tem que cuidar do marido. O marido não pode deixar a esposa sozinha, porque ele é o sacerdote da casa. Ele tem que tomar a frente, ele precisa resolver os problemas, ele tem que buscar a provisão para o lar, e a esposa tem que estar ali para lhe ajudar, para dar amor, para cuidar da família, porque a família é um projeto de Deus, irmão. E Deus jamais vai abandonar a sua família. Aleluia, glórias a Deus. E nós chegamos agora, irmãos, na nova criação, a família eterna. Aleluia, que se encontra lá em Apocalipse capítulo 21. Capítulo 21, aonde Deus entrega para Jesus uma revelação, e Jesus chama um anjo que pede que ele leve esta revelação até João, e João escreve. O anjo fala para João escrever e registrar no livro de Apocalipse a respeito do novo céu, a respeito da nova terra, o céu novo e a terra, porque esse primeiro céu que nós falamos, este céu que nós conseguimos ver, eles vão se passar, esta terra passará e virá uma nova Jerusalém. E aqueles irmãos que estiverem fiéis, aqueles que permanecerem fiéis em todo o momento, esses irão ter um encontro com Jesus. Irmãos, a oportunidade de nós nos reconciliarmos com Deus é agora. A porta da graça ainda está aberta, mas ela vai se fechar, irmãos. A porta da graça está aberta e ela ainda vai se fechar, irmãos. Vamos aproveitar este momento, porque, irmãos, no mundo nós vamos sempre passar por lutas. Nós não vamos deixar de ter luta, porque a nossa vitória não está no início, quando começou a criação. No meio nós vamos receber a bênção, mas a nossa vitória vai estar quando nós formos para a vida eterna. Certa feita, irmãos, Jesus e seus discípulos voltaram e chegaram para Jesus falando todo alegre: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. E vai mesmo, irmão, porque o nome de Jesus é poderoso. No nome de Jesus você faz muitas coisas, mas Jesus disse para ele: se alegra se teu nome tiver escrito no livro da vida. Porque não adianta, irmãos, eu fazer tanta coisa, expulsar demônio e não fazer a vontade de Deus.
Para mim, para que meu nome seja escrito e seja encontrado no livro da vida, eu preciso ser obediente a esta palavra. Então veja, irmãos, que tudo está feito. Jesus fala: eu sou o ômega, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim de tudo. Então Jesus começa a família lá no início do Apocalipse, e Jesus termina a família aqui, nos trazendo uma nova Jerusalém, uma cidade que nós vamos morar. Aqueles todos que não desistirem, que persistirem e forem até o fim, a esses serão dados a coroa da vida. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelos livramentos, pela tua presença, pela providência. Deus verdadeiro, Deus grande e poderoso, abençoa esta semana que está iniciando hoje. Jesus, abençoa, Senhor, a cada irmão, Senhor, nos dando uma semana abençoada, uma semana com propósitos, Senhor, em tudo, Senhor, em tudo, o Senhor, aleluia, o Senhor é paz, aleluia, fiel na nossa vida, e nós temos que chegar diante de Ti com propósito, Pai, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com toda a igreja. Aleluia. E nós dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos daquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Saudeis uns aos outros, Pai do Senhor Jesus. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito